Ei gente, tá joia? Meu nome é Leandro do canal Leomática Matemática e hoje eu vou gravar para vocês uma auleta, tudo bem? Falando de fatoração versus produto notável. E hoje qual é a matéria da fatoração que a gente vai falar? Trinômio quadrado perfeito, tá bom? Eu já tenho uma aula gravada de fatoração por agrupamento, por evidência, tá bom? Aí vocês assistem, por favor, porque é uma sequência. O que é o trinômio quadrado perfeito? É um tipo de fatoração que a gente vai fazer que vai nascer através do produto notável, entendeu? Que também tem uma aula gravada, é só você digitar Leomática PN, tá? Eu coloquei aqui pra gente começar o seguinte: A mais B elevado ao quadrado, essa regra aqui chama quadrado da soma de dois termos. Quando tem um menos no lugar do mais, chama quadrado da diferença de dois termos, tá bom? Então eu fiz o seguinte: se aqui tem A mais B elevado ao quadrado, eu separei A mais B e A mais B, multiplicando, porque está elevado a 2. Quanto que é A vezes A? A elevado a 2. Quanto que é A vezes B? AB. Quanto que é B vezes A? AB ou BA. Quanto que é B vezes B? B elevado a 2. Aqui tem quatro termos, né? Mas se você observar bem, o termo do meio aqui, dá para somar. AB mais AB, eu tenho 2AB. Então, virou três termos, ó. Trinômio. A elevado a 2 mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso que é o TQP, trinômio quadrado perfeito, tá bom? Quando você multiplicar A vezes A, é A elevado a 2. É só somar os expoentes aqui que vale 1. Quando você dividir A por A, é só você subtrair aqui 1 menos 1 da A elevado a 0, que dá 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. A mais A é igual a 2A. Quando você multiplica, você soma os expoentes. Quando você soma, você não mexe nos expoentes, tá bom? E aqui, quando eu multipliquei B vezes A e A vezes B, vai dar AB e BA. Só que AB é igual a BA, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é uma propriedade da multiplicação que chama comutativa, tá? Comutar significa trocar, tá bom? A matéria, na verdade, é pegar esse resultado aqui e voltar na forma de produto notável. E é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Usando um macete. Lembrando que se aqui tiver menos, ó, aqui vai ser menos, aqui vai ser menos, aqui no meio vai ser menos e aqui no meio vai ser menos, ó. Então a regra ficaria assim que o livro traz pra gente. Quadrado do primeiro termo mais ou menos, né? Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então é duas vezes o primeiro vezes o segundo, vira 2AB. Mais o quadrado do segundo termo, tá bom? Então agora como que eu vou fazer isso aqui e voltar na forma anterior? Deixa eu lembrar vocês uma coisa aqui. Quando você pegar o A elevado a 2 e extrai a raiz quadrada dele, dá o próprio A. Né? Eu já tinha falado isso em umas aulas também. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar se esse A2 tem raiz quadrada e se esse A2 tem raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de A2? É A. Aí o sinal que está aqui você vai descer ele, mais ou menos no caso. Qual que é a raiz de B2? É B. Aí eu vou pegar esse resultado aqui e vou levar a 2. Ou seja, isso aqui é justamente o que está aqui no começo. Ó. Todo trinômio quadrado perfeito, ele nasceu de um produto notável. Toda vez que você fatorar ele, se ele for realmente um trinômio quadrado perfeito, ele vai gerar um produto notável, entendeu? Eu coloquei aqui pra gente o primeiro e o segundo exemplo, pra gente começar a pensar. Imagina que uma prova pediu para você fatorar esse trinômio aqui. Muitos alunos vão pensar que isso aqui é uma equação, que lembra inclusive aquela equação de segundo grau, né? Na verdade, isso aqui é um trinômio de segundo grau. Se eu igualar isso aqui a zero ou a outro número, vira uma equação. Quando eu não igualo a zero e não igualo a nada, isso aqui é simplesmente uma expressão, tá bom? Por isso que chama expressão algébrica e o nome dela é trinômio. Então, o que a gente vai fazer o teste aqui? O teste de TQP, de trinômio quadrado perfeito. Eu vou extrair a raiz quadrada aqui do x elevado a 2 e do 9 elevado a 2. É sempre do primeiro e do último termo. Então, raiz de x elevado a 2 vai ser o x. Aí eu vou descer esse sinal aqui que é o mais. Raiz de 9 é igual a 3. Se isso aqui for um TQP, pode colocar elevado a 2. Agora, como é que eu tenho certeza que isso aqui é um TQP? Eu vou multiplicar duas vezes o x vezes o 3. 2 vezes x vezes 3 dá 6x. É justamente o que está aqui no meio, ó. Então, isso aqui é um TQP, tá bom? Letra B. 1 quarto A2 menos 5AB mais 25B2. Lembrando que quando um e uma letra está agarrado, tem uma multiplicação entre eles, ó. Não esqueça disso. Eu vou extrair a raiz quadrada aqui, desse termo todinho aqui, e desse termo todinho aqui. Raiz quadrada de 1 quarto é 1 sobre 2. Raiz quadrada de A2 é A. Como eu tenho menos aqui, eu vou descer o menos. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de B2 é B. Se isso aqui for um produto notável,
esse meio A menos 5B vai elevar a 2, tá bom? Agora, como é que eu tenho certeza que isso aqui é um TQP? Eu tenho que fazer um teste. Pegar 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, eu vou fazer aqui um cantinho, ó. Se eu multiplicar 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, esse 2 com esse 2 aqui eu vou cortar. Quanto que dá isso aqui? 1 vezes 5 vai dar 5AB. Então, isso aqui é justamente o que está aqui no meio, ó. O menos já estava aqui. Então, isso é um TQP, entendeu? Então, a letra C, ela fala o seguinte: m mais 2 raiz quadrada de m vezes n mais n. Essa aqui é um trinômio quadrado perfeito, mas ela é um pouco estranha, porque não apareceu 2 aqui, tá? Uma vez eu fiz ela numa prova. Então, nós vamos fazer o seguinte: você vai extrair a raiz quadrada de m e de m. Raiz de m não tem jeito de extrair, então você vai deixar na forma de raiz de m mesmo. Desce o mais para cá. Raiz de m também não tem um 2 aqui para cortar, então você vai deixar na forma de raiz de m. E vai simplesmente elevar isso aqui ao quadrado, ó. Se for um TQP, o 2 vai aparecer, quer ver? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Se eu pegar 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, o 2 vai simplesmente multiplicar a raiz de m vezes n, porque o 2 não pode entrar lá dentro do radical, tá bom? Então, isso aqui é justamente o que está no meio, isso aqui é um TQP. Então, a gente acabou de fatorar esse trinômio aqui, e ele chama quadrado perfeito porque ele gerou um produto notável, tá certo? x2 é dividido por 4. Eu vou extrair a raiz quadrada aqui de x2 dividido por 4 e a raiz quadrada de 0,01. Raiz de x2 é x. Raiz de 4 é igual a 2. O sinal de menos vai descer. Aí eu vou aqui para o final. Raiz quadrada de 0,01 vai dar 0,1. Porque 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. Se isso aqui for um produto notável, eu vou elevar a 2, tá? Agora eu vou fazer o teste TQP. 2 vezes o primeiro termo, que é x dividido por 2, vezes o segundo termo, que é 0,1. Se eu cortar esse 2 com esse 2 aqui, porque o numerador e o denominador estão multiplicando, você pode dividir, vai ficar x vezes 0,1 vai dar 0,1x. É justamente o número que está aqui no meio, ó. O menos já estava aqui. Então, isso aqui também é um TQP, tá certo? Então, gente, eu acabei de deixar vocês aqui com uma auleta, tá bom? Falando da fatoração, do trinômio quadrado perfeito. Eu espero que vocês entendam essa aula. Se você não entender, assiste mais de uma vez, tá certo? E muito obrigado e até a próxima.